Voltamos a estudar sobre os mapas e cartografia, agora vamos ver os tipos de mapas. Então, quais são os tipos de mapa? Nós temos aí os mapas políticos, que vamos ver detalhadamente como eles são, porque o nome de político tem a ver com política. Mapas físicos ou naturais, que representam aspectos naturais de um lugar. Mapas temáticos, que identificam temas específicos dentro daquela região representada. As plantas, como já vimos, plantas representam lugares pequenos. Cartas topográficas, que ainda não vimos, vamos ver o que significa carta topográfica. E os croquis, que são muito utilizados também, principalmente na área de turismo. Então, começando aí com mapas políticos. Mapas políticos representam unidades políticas. E o que são unidades políticas? São as unidades política administrativa que uma região é dividida. Por exemplo, o Brasil. Como o Brasil é dividido politicamente? Dividido em estados. Então, cada estado brasileiro é uma unidade política. Por isso, chamamos de mapa político. Oficialmente, os estados são chamados de unidades da federação. Mas nem todo o país é dividido em unidades da federação ou estados. Por exemplo, a Argentina é dividida em províncias. O planisfério político é dividido em países ou estados nacionais, onde cada país, cada unidade, cada estado nacional é representado por sua cor, sua fronteira e o seu território. E o estado, dividido politicamente, ele é dividido em municípios. Então é diferente de cidade. Cidade é a área urbana do município. E o município representa todo o espaço que é administrado pelo prefeito da cidade. Isso inclui a cidade, os distritos, como nós temos aqui Iratama, Mirasica, São Pedro, que é administrado pela prefeitura de Garanhuns, e também a área rural. Então, o que é o município? A área urbana, representada pelos distritos e a cidade, e a área rural daquele município. Então, esses são os mapas políticos. Mapas físicos ou naturais representam características ou aspectos naturais do espaço que é representado, como, por exemplo, o clima. Aqui no exemplo nós temos o clima do Nordeste, mais especificamente os macroclimas, o clima equatorial, tropical, tropical semiárido e o tropical litorâneo úmido. Logo, clima é um dos aspectos naturais e é representado aqui pelas cores e pelos lugares que essas cores estão localizadas. O relevo é outro aspecto natural que é representado aqui nesse mapa, como exemplo, o mapa do Brasil relevo, com as altitudes mais elevadas em cores escuras e as altitudes menos elevadas em cores mais claras, como verde e amarelo. A hidrografia também é um aspecto natural. Aqui nós temos o exemplo, as bacias hidrográficas do Brasil. Aqui é a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, a nossa bacia do São Francisco, que é representada pelo Rio São Francisco e os seus afluentes, e também a vegetação. Então, a vegetação também é um aspecto natural, que aqui nós temos a vegetação do Nordeste. Então, aqui é o local onde a vegetação é típica, aqui da floresta amazônica, da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga. Então, os aspectos naturais para se colocar em um mapa físico, basicamente são esses quatro: o clima, o relevo, a hidrografia e a vegetação. E os mapas temáticos? São mapas que representam
determinado assunto, temas específicos da área que está sendo representada. Como, por exemplo, aqui nós temos o contraste do desenvolvimento entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos, ou seja, aqueles em desenvolvimento ou países que são estagnados. Então, os países aqui com essas cores laranja são aqueles países desenvolvidos, os chamados países do norte. Esses em roxo são os desenvolvidos de forma industrial, e os lilás em via de desenvolvimento com reservas de petróleo. Então, os roxos são países em desenvolvimento com base industrial, no caso Brasil, Argentina, aqui a Índia, México, China. China é uma grande potência econômica do mundo, porque ela está como um país em desenvolvimento. Isso, claro, devido a seus grandes problemas de ordem populacional, grandes problemas sociais que assolam a maioria da população chinesa. A economia não diz nada em relação à sociedade. Aí nós temos aqui os amarelos, países em via de desenvolvimento com outros aspectos, e os verdes, países menos desenvolvidos, aqueles países estagnados. Na África, no Afeganistão, aqui o Haiti. Outra forma outro exemplo, né, de mapa temático, temperatura e umidade em junho, ou seja, clima é um aspecto natural, mas nesse caso aqui estou especificando que a temperatura e não clima. O clima de um lugar não muda, ou se muda, passa dezenas ou milhares de anos para mudar o clima de um lugar. Mas a temperatura varia durante um intervalo de tempo. Então, durante o ano a temperatura varia, ela não é fixa. Então, quando a gente pega um índice variável, mesmo que ele seja natural, aí sim nós temos que incluí-lo em um mapa temático. Não posso colocar, por exemplo, um mapa temático de relevo, porque o relevo não muda. Mas eu posso colocar um mapa temático em relação à devastação das florestas, áreas desmatadas, áreas de queimadas, índice de chuvas em determinado lugar. Isso sim nós podemos colocar como mapa temático. E, por último, o mapa de coronavírus do Brasil. Esse foi feito ontem, com os dados de ontem. Se observa as informações dos estados. Pernambuco, por exemplo, 8.643 casos, que identifica os casos, o número de casos em todos os estados brasileiros. E o total, 101.147 casos. Esse mapa já não vai valer para hoje, já não vai valer para amanhã, então é um tema específico de um local e para uma data específica. Plantas. Plantas são mapas que representam uma região pequena, por isso são mapas em escala grande, utilizados principalmente na área civil e também na área urbana. Como, por exemplo, essa planta de um apartamento, que é feita a projeção antes para construir o prédio, a planta, e a partir da planta, e vender posteriormente esses apartamentos. Então é uma área pequena, aliás, é uma área pequena que está sendo representada no papel. E aqui também outra área, uma parte de uma cidade, no caso uma parte da cidade do Recife, onde identifica os principais pontos e as ruas e avenidas da região. Cartas topográficas são representações também em grande escala, a exemplo das plantas, que representam a variação da altitude, a variação do relevo, ou seja, eles representam os desníveis de terreno da região representada, como nesse mapa digital, onde nós temos aqui o mapa hipossométrico de Garanhuns, onde as cores mais avermelhadas representam as altitudes maiores e as cores próximas ao azul, as altitudes menores. Você pode ver aqui o Magano, né? Aqui o Trevo, onde
local onde fica o Cristo do Magano, que tem a altitude mais elevada, 1030 metros de altitude, que está representado pela cor branca. E os outros bairros da cidade. E é também muito comum os mapas topográficos, carta topográfica, mais tradicionais, que são esses que apresentam curvas de nível. Então, o que é uma curva de nível? É um polígono, ou seja, ele se fecha, ele se encontra, onde cada linha representa a altitude em determinado local. Como, por exemplo, aqui nós temos essa linha, as proximidades nessa linha representam 1.300 metros de altitude. Essa outra linha representa 1.400 metros de altitude. Você observa que tem um intervalo entre uma linha principal e outra, entre 1.300 e 1.400. Você observa que tem 4 linhas, ou seja, cada linha representa uma diferença de 20 metros de altitude. Quando essas linhas estão mais próximas, como a gente vê aqui, significa entre 1.700 e 1.800 metros, ou 1.600 e 1.700 metros, significa que o terreno é mais íngreme, ele é mais inclinado e, consequentemente, de mais difícil acesso, até chegar no ponto marcado com X, o pico, 2.073 metros. Quando as linhas de nível, curvas de nível, são mais afastadas, significa que o terreno é menos inclinado, menos íngreme, com maior tendência a tornar-se mais plano possível. São os dois tipos de cartas topográficas, um mapa digital isométrico e o outro a carta propriamente dita, que é mais tradicional, com as chamadas curvas de nível. Os croquis são desenhos, são mapas, mas são desenhados, pode ser feito até inclusive à mão, ou desenhados em computador, que representam um determinado local, mas que não precisa observar nem obedecer nenhum tipo de escala. Então representam um local sem escala, é mais um desenho artístico de um local e destinado principalmente à divulgação. Como aqui nós temos uma divulgação da Prefeitura de Mariana, inclusive cidade que foi arrasada por aquela enchente, o rompimento da barragem de Mariana, e que indicava aí os pontos turísticos da cidade. Você observa aqui as ruas, não tem escala nenhuma, não há observação de nenhum tipo de escala em relação tanto ao tamanho do terreno quanto às estradas, por exemplo. Estrada de ferro aqui, as ruas, avenidas, rodovias, e que tem o objetivo unicamente de identificar onde estão os lugares. Então não há necessidade de respeitar a escala real. Então é um desenho artístico. Esse outro aqui é uma cidade estrangeira, também representando locais turísticos, parques, no caso, como está aqui, não tem os parques, cachoeira, mas que não identifica, não precisa ter a escala, e sim a localização que as pessoas vão lá visitar. Ok, então essa é a última aula sobre mapas e sobre cartografia, e para a semana eu vou publicar uma atividade para vocês realizarem.